Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram as brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era um Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos a grande tentação do cristão, porque diante de uma experiência com Jesus Cristo, diante daquilo que é a própria caminhada e as dificuldades dessa caminhada de seguimento, nós vamos vendo como que muitas vezes no nosso interior há algumas moções que tentam nos afastar daquele primeiro amor, daquele chamado inicial de Deus para a nossa vida. E é isso que nós contemplamos hoje no Sagrado Evangelho. Vede que esses discípulos estavam ali na beira daquele mar. Pedro vai dizer: Vou pescar, e os outros o acompanharam. Veja que aqui nós temos o símbolo da grande tentação, que é voltar à vida antiga, voltar ao ofício antigo e abandonar aquilo que é a missão de Deus. Porque Jesus Cristo, no início da caminhada desses discípulos, à beira do mar também, vai dizer a eles: Segue-me e farei de vós pescadores de homens. Veja que Jesus Cristo, ele dá um outro sentido àquela profissão daqueles homens, que não iriam pescar mais peixes, mas sim homens, almas para o reino dos céus. Aqui nós vemos como que esses homens, eles querem voltar à vida velha, voltar a pescar peixes. E eles vão sair, entrar no mar e vão passar a noite inteira e não vão pescar nada. E chegando à beira do mar, encontrando Jesus, Jesus vai dar uma palavra que é essencial para a nossa vida e essencial para a vida desses discípulos, porque Jesus Cristo vai dizer a eles:
Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, essa rede e não conseguiam puxá-la, porque estava cheia de uma grande quantidade de peixes. E eles estavam muito perto das margens. Veja que essa quantidade de peixe, eles passaram a noite inteira no alto mar, no meio do lago de Tiberíades, tentando pescar, e não conseguiram pegar nada. Aqui nós vemos que a palavra de Jesus é o que dá eficácia à nossa missão, é o que dá eficácia ao nosso trabalho. Porque quando Jesus Cristo nos envia e diz para lançar a rede à direita da barca, a barca é um símbolo da igreja. A rede é a obra de evangelização. E lançar à direita da barca significa lançar segundo a vontade do próprio Deus, não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso próprio entendimento, mas sim segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Porque somente assim conseguiremos fazer realmente realizar realmente aquilo ao qual nós fomos chamados a realizar, que é salvar almas para o reino dos céus. Depois, no Evangelho de hoje, nós temos ainda um outro sinal importante, porque Jesus Cristo, quando esses homens chegam à terra, ele já vai estar com uma fogueira acesa, com peixes e pães. Essa é uma imagem da obra do Espírito Santo. Essa é uma imagem porque muitos chegam até Deus através daquilo que é a obra do Espírito Santo que está sendo realizada no mundo. E é claro, muitos também chegam a Deus através da igreja, através do testemunho. Porque a igreja é aquela que anuncia a pessoa de Jesus Cristo. Aqueles que vêm através da obra do Espírito Santo, esses conhecem Deus, mas não conhecem Deus pessoalmente. E é por isso que é importante a obra de evangelização, a obra de anúncio. Por isso que é importante não abandonar a nossa missão de dar testemunho, porque realmente esse testemunho é sim aquilo que é a obra de Deus que acontece através de nós. E depois nós vamos ver também que há um outro símbolo nesse Sagrado Evangelho, porque quando Pedro puxa a rede, porque Jesus Cristo pede para que eles peguem alguns peixes dessa pescaria, o texto sagrado vai dizer que a rede estava cheia de 153 grandes peixes. Esse número é um número que representa a Trindade, porque quando se dispõe esses números como de uma forma ordenada, ele vai se transformar num triângulo perfeito, que é o símbolo trinitário. Isso significa que essa pescaria, esse anúncio que a igreja realiza, fazendo a vontade de Deus, é essa pescaria que pesca essas almas que estão unidas à Trindade, que vão se identificando à Trindade, participando da vida do próprio Deus. E esse é sim um símbolo daquilo que é a obra de evangelização da igreja, que é uma obra de plenitude, que alcança o mundo inteiro. E alcança o mundo inteiro para que se dê esse testemunho daquilo que é a vida do próprio Deus em cada cristão. Por isso, que para que nós possamos continuar realizando a obra de Deus em nós, é necessário subir a barca, é necessário realmente lançar a rede à direita, da forma que o próprio Deus quer, segundo a vontade de Deus e não segundo os nossos achismos. Precisamos verdadeiramente realizar essa obra divina através de nós, mas sempre
fazendo e permitindo com que a graça do Espírito Santo possa nos mover para que a gente não caia na grande tentação de voltar à vida velha, na grande tentação de abandonar o nosso chamado para voltar a pescar peixes, porque nós fomos chamados para sermos pescadores de homens, pescadores de almas para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.